Eu quero orar. Pai, me ajuda neste momento. Eu dependo completamente de Ti, para que a Tua palavra não seja letra morta ou uma boa ideia, Senhor, mas espírito vivificante nos nossos corações. Também abre o entendimento dos Teus filhos, quebra as barreiras, tira todos os medos e preconceitos e abre o entendimento para a Tua palavra, para além daquilo que eu estou ensinando, Senhor, porque Tu conheces as necessidades de cada um. Eu te agradeço em nome de Jesus. Tem uma música especial? Alguém preparou aí? Ninguém? Ok. Já está no ponto lá? Tá? Cristiano, também não preparou? Já falei, deixa preparar. Você também, já falei. Que palavra de rei é palavra de rei. Eu estou falando para vocês. Pensar que isso é papo de pastor, não. Então, vamos louvar o Senhor? Amém? Ok. Ela está grávida de quantos meses? 3,5, né? Tá bom. Boa noite, irmãos, amém? Bem, vamos louvar o Senhor nessa noite. Ele é o Cordeiro que Deus enviou a nós, amém? Que o Senhor venha nos abençoar, a todos que estão aqui, e reconheçam o Senhor como dono da sua vida. Aleluia. Ele levou sobre si as nossas dores, os pecados e temores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor. E por suas chagas nós fomos sarados. Bendita a graça de Deus, Jesus. Ele derramou na cruz seu sangue para nossa redenção. Jesus chorou para nos fazer sorrir. Ele se entregou por nós, o seu amor se estende além dos céus. Adoraremos ao Deus que é fiel. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo seu sacrifício vivo naquela cruz. Aleluia, por mim e por você. Aleluia. Por suas chagas nós fomos sarados. Bendita a graça de Deus, Jesus. Ele derramou na cruz seu sangue para nossa redenção. Jesus chorou para nos fazer sorrir. Ele se entregou por nós, o seu amor se estende além dos céus. Adoraremos ao Deus que é fiel. Todos os povos da terra, todas as vozes proclamam a Jesus, o Senhor soberano, soberano. Ele derramou na cruz seu sangue para nossa redenção. Jesus chorou
Aleluia, Ele é fiel. Jesus chorou para nos fazer sorrir, amém? Glória a Deus. Amém. Esta manhã, eu pedi uma irmã que abrisse aquela porta lateral ali. E vou pedir a Aninha que bata o pino, abra ela. Isso. Vê do outro lado da maçaneta, aperta o botão e fecha. Tenta abrir. Não, né? Ela fechou a porta e a porta agora não abre. Muitas vezes na nossa vida, portas se abrem, portas se fecham. Nós, todo dia, estamos passando por portas. Porta de casa, porta do carro, porta do trabalho, porta da loja. E atravessar portas faz parte do cotidiano. As portas são usadas para dar acesso e para impedir acesso também. O atravessar uma porta, o ambiente muda. Quando eu mandei a irmã abrir a porta, se você pudesse ver deste lado aqui, o ambiente que está aqui ao lado é completamente diferente desse aqui. Não há pintura, não há forro, não há luminárias, muito material de obra entulhado. Nós estamos ao lado e uma parede separa duas realidades completamente diferentes. E essas realidades são comunicadas através de uma porta. Então, quando nós atravessamos uma porta, o ambiente muda. E eu disse que a porta na nossa vida não são só as portas físicas, são portas que são abertas e fechadas com decisões que nós tomamos ou deixamos de tomar. Eu tomo uma decisão que abre uma porta, como eu tomo decisão que fecha uma porta. Então, porta é a figura de decisões que nós tomamos. E muitas pessoas entram e saem na vida tomando decisões sem perceber que aquela decisão poderá influenciar a sua vida por muitos anos ou até o final da vida. É muito comum a gente na juventude, abruptamente, tomar decisões, assumir compromissos, sem ter uma certa clareza, uma certa iluminação, e acaba que a gente, lá na frente, está colhendo frutos daquela porta que nós entramos, daquela decisão que nós tomamos, de forma impensada. E essas portas invisíveis estão presentes em todo momento da nossa vida. Portas que trancam e não se abrem. Eu conheço gente que às vezes tem uma oportunidade na vida, uma porta que se abriu, não aproveita aquela oportunidade e nunca mais aquela porta se abre de novo. Alguém que já teve essa experiência? De ter uma experiência, puxa, eu podia ter entrado naquela porta, não entrei, perdi a oportunidade. Então, eu estou falando sobre portas, e existem muitos tipos de porta, irmãos. Existem portas de preconceitos. Às vezes a pessoa entra por uma porta de preconceito. Ela começa a ter preconceitos sobre pessoas, sobre lugares, sobre isso. E às vezes a porta de preconceito é uma porta ruim, porque quando você entra nela, você para sair fica quase que preso a tantas coisas. Há pessoas que muitas vezes entram por porta de medos, começam a trazer para a sua vida medos que antes não tinham. Eu dei um exemplo pessoal esta manhã, que quando eu cheguei aos 18 anos, bateu um medo em mim, um medo que me paralisou. E qual era o medo, pastor? O medo de que a minha vida não desse certo, o medo que eu fracassasse, o medo que eu não fosse feliz, o medo de que
porque eu via à minha volta tanta gente fracassando, eu via tanta gente caindo, tanta gente, a vida não dando certo, que de repente bateu no meu coração o medo de avançar para a vida e de repente a minha vida ser um fiasco e não ser aquilo que eu almejava, uma vida produtiva, feliz, crescente. E falei a respeito disso, que por causa deste medo, eu fui e tomei um porre homérico com os amigos, eu não era cristão, saímos por uma dessas baladas, e pela primeira vez na minha vida eu bebi tanto que eu perdi o controle. E naquele dia eu vi a fragilidade de uma pessoa que entra pela porta do medo. Ela começa a se escorar em coisas que não têm fundamento, é na droga, é na bebida, porque é uma pessoa medrosa, fraca. Toda pessoa fraca e medrosa, ela entra por esse caminho, porque ela tenta buscar nestas coisas uma forma de se fortalecer para poder enfrentar. Você acha que quantos pais de família que antes de chegar em casa, e quantas mães de família bebem para poder suportar as infelizes situações que tem que vivenciar, muitas vezes provocada por si e outras tantas por pessoas. Então essa porta de medo, ela é perigosa, porque ela te leva a uma prisão. Às vezes há pessoas que, ao contrário do medo, encontram portas de liberdade. Eu sempre ouvi dos meus professores no seminário e na faculdade que a liberdade tem um preço. E às vezes a pessoa busca a liberdade e ela tem que saber que a liberdade tem um preço. Por isso que Jesus pagou a nossa libertação na cruz. Pagou com sangue. Dá para entender isso? Diga amém. Muitas vezes você está num trabalho que você não gosta, mas você tem que trabalhar, e você diz assim, eu queria poder fazer algo que eu gosto. Tudo bem, você vai pagar um preço da sua liberdade. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. E aí você tem que botar numa balança e perguntar se você está disposto a pagar este preço. Porque enquanto você é solteiro, enquanto você não tem filhos, você pode fazer uma série de aventuras, porque isso vai recair sobre você. Mas a partir de um determinado momento, você já entrou por outras portas, a porta do casamento, a porta das alianças, a porta dos filhos, e agora você não pode mais dizer, eu vou fazer o que me dá na cabeça, porque essas outras portas te levaram a outros caminhos e a outros compromissos. Muitas portas. Quando atravessamos estas portas, seja ela de vitória, alegria, de liberdade, de medo, de preconceito, a verdade é que esse novo ambiente começa a influenciar a nossa vida. Só que às vezes, irmãos, nós somos traídos por uma porta. Às vezes uma porta se apresenta para a gente maravilhosa, e na verdade aquilo é uma armadilha para nos tirar do foco que está em Cristo. Eu conheço gente que muitas vezes está vivendo um período bom na sua vida espiritual, e de repente, aparece uma promoção. E essa promoção vai te levar para onde? Vai te levar lá para Conchichina, mas lá você não tem família espiritual, você não tem vida com Deus, e às vezes há pessoas que entram sem apresentar a Deus aquela mudança. Você vem cá, essa porta que foi aberta por Deus, porque ouça o que eu vou falar aqui esta noite, o diabo também abre portas. Ele abre portas e diz, entra por aqui. Ele disse isso para Jesus, se me prostrados, adorares, olha a porta que eu estou abrindo aqui, te darei todos os reinos deste mundo. Dá para entender o que eu estou falando? Então, muitas vezes, nós somos traídos por uma porta, porque há portas que cativam o nosso olhar, há portas que, na verdade, o desejo está no meu coração. Há uma situação muito delicada no Casados para Sempre, e sempre que eu ministro aos casais, ou no Casados para Sempre, ou mesmo em reuniões de casais, eu digo assim, olha, só vai mudar o seu lar, o seu casamento, se você quiser.
Se você lá no fundo continua alimentando o desejo de se divorciar, de se separar e tal, não há pastor, não há palestra, não há ninguém que dê jeito, porque Deus não vai violar a sua vontade. Por isso eu preguei aqui esta manhã, antes da minha pregação, eu disse assim, olha, você tem que resolver crer. Eu disse assim, não, Deus vai dar jeito na minha vida, no meu casamento, no meu emprego, seja lá qual for aonde você esteja enfrentando. Mas se você lá no fundo dizer assim, eu quero que Deus dê jeito no meu emprego, mas eu não gosto de trabalhar nisso, como é que Deus vai trabalhar isso? Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Então, esta mensagem que eu estou pregando aqui, sobre portas, é uma mensagem de autorreflexão, de você parar e refletir sobre algumas coisas. Então, porque há portas que cativam, você sabe que não deve entrar por ela, mas você diz assim, eu vou arriscar, cuidado. Cuidado que às vezes o preço é muito alto. E como eu falei, há portas que você entra e que quando você tenta voltar para sair dela, elas desapareceram, não há mais possibilidade de volta. Então, eu quero dizer a você, que todas as vezes que uma porta se apresenta diante de você, você antes de tudo tem que levar à presença de Deus, orar. Senhor, isso é da tua vontade? Isso faz parte do teu plano? Ou isso apenas é para me tirar do foco? Ou é apenas para me levar a assumir responsabilidades? Queremos atravessar muitas vezes uma porta só para satisfazer a nossa curiosidade. Puxa, será que é bom? Será que eu vou tentar, se não der, eu volto. Lembra que eu falei, todas as vezes que você sai de um ambiente e entra em outro ambiente, você corre o risco de quando você voltar para o ambiente anterior, ele já não é o mesmo. Por quê? Porque você já foi contaminado pelo ambiente que você entrou por aquela porta. Será que posso ouvir um amém? Nada que a gente ouve, nada que a gente aprende fica neutro, irmãos. Não há como você voltar a ser a mesma pessoa que você era 2 anos atrás. Você pode até ser pior ou melhor, mas igual você nunca será, porque houve um processo de transformação, de aprendizado, de coisas que você ouviu, que você entendeu, coisas que você comparou nessa nova fase, nessa nova porta, nesse novo ambiente que você entrou. E você já não é o mesmo. Então, quando você volta, eu contei uma vez aqui, que uma vez eu tinha uns amigos que estudaram comigo na escola técnica do Arsenal de Marinha, eu estudei lá, e foi um tempo assim de fazer boas amizades. Eu acho que as melhores amizades que a gente faz é na adolescência e juventude, porque está todo mundo duro, ninguém tem posição, está todo mundo conquistando lugar ao sol, então ali é a amizade. Depois não, depois a vida segue, uns sobem, outros pioram, outros desaparecem e a vida segue. E aí um dia, eu reuni com alguns colegas e disse assim, puxa, a gente podia se reunir com o pessoal, né, aquele saudosismo e tal, e foi a pior coisa que eu já fiz, porque quando nós nos reunimos, aquela memória que eu tinha daqueles homens, aqueles rapazes, eles já não eram nada mais daquilo, eles entraram por tantas portas, e passaram por tantos caminhos, que agora já não eram mais as mesmas pessoas, e jamais eu conseguiria reproduzir aquele ambiente de amizade, aquele ambiente de carinho, aquele ambiente legal, porque nós tínhamos mudado, já não éramos os mesmos. Por isso, que quando um casal vive a vida comum do lar, você tem que caminhar junto com o seu marido e com a sua esposa. Porque se ele for à frente ou ela for à frente, isso vai dar problema. Por que vai dar problema, pastor? Porque eu vou estar ouvindo coisas que ele não está ouvindo, eu vou estar crescendo em áreas que ele não está crescendo, eu estou avançando em coisas que ele não está avançando, e daqui a pouco começa a haver uma diferença nesse degrau do relacionamento, e daí surgem tantos problemas. Por isso que a Bíblia diz que o casamento é para caminhar junto. Você sabe que eu estou fazendo curso de inglês agora, né?
E a minha mulher está danadinha, está melhor do que eu. E agora ela só quer falar inglês comigo. Né? Eu só respondo amor, I love you. De vez em quando ela forma uma frase em inglês e ela fala. E eu fico ali, chuta que eu vou agarrar. Sabe como é que é, né? Aí eu, tá. Ela, não, está errado, você esqueceu da preposição. Tá bom, ok. Ela é mais... Acabou que ela tinha dificuldades nessa área, e Deus pediu a Deus, Deus abriu, hoje ela está avançando mais do que eu. Aí fomos fazer curso de inglês junto, por quê? Eu não quero amanhã ou depois eu estar conversando em inglês com alguém, e a minha mulher do lado igual uma pamonha. Vem comigo, vem comigo. Nesse caso, eu estou indo com ela, Estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo simplório. Mas, o que faz muitas vezes ter adversidade é porque ambos entram em ambientes diferentes e não levam o outro. E eu estou recebendo informações e coisas que o outro não está sabendo, e dentro de mim está desenvolvendo coisas que o outro não está. Por isso que a Bíblia diz que todo casal tem que pagar o preço de andar junto. Pastor, mas meu marido é uma mala, sem alça, e com óleo ainda. Eu vou dizer uma palavra consoladora para você. O problema é teu, você tem que andar com ele de qualquer jeito. Ah, mas quando era jovem só via físico, né? Eu apaixonado. Depois de comer a comida, a sobremesa, tudo, aí descobriu que tem uma área, que é a área espiritual e emocional, que tem que ter afinidade. E aí começa, porque ele, claro, pensando que a vida é só comer ovo de Páscoa? Cuidado, que algumas portas são verdadeiras armadilhas. Revelam a mentira e esconde a verdade. Algumas portas se abrem para a corrupção da sua alma, do seu coração. Algumas portas abrem-se para a dor, para trazer sofrimento à sua vida. Algumas portas se abrem para destruir, você tem que ter cuidado. Abriu a porta, vou entrando. Peraí, irmão, ora antes. Leve a presença de Deus antes. Não, mas a ideia é boa, o plano, não vai atrás disso não. Porque nós não nos guiamos pelo que vemos, nós nos guiamos pelo que cremos. O meu justo não viverá pelo que vê, ele viverá pelo que ele crê. O meu justo viverá pela fé, diga glória a Deus. Então é diferente. E Jesus falou sobre portas. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 13, vamos lá. Pastor, pensei que você não ia abrir a Bíblia de novo, né? Os mais santos. Para não dizer os mais legalistas. Jesus sempre que pregava não estava com rolo na mão não, irmãos. A palavra estava no coração, amém? Eu me lembro sempre de um pastor que uma vez foi abordado por outro, disse, você está sem a Bíblia? Ele disse, ela está no meu coração. Não, isso é muito importante. Lucas 13, 22. Vamos ler? Diz assim. O que diz? E disse... Não, estou no lugar errado. Estou procurando meu óculos aqui, que ele desceu por algum lado do paletó. Obrigado. Simples a beça, né? Vocês já viram, né? Que eu sou... Lá em casa não falta gargalhada por causa dessas coisas. Fui passear com a minha filha lá no Louvorzão da 93, a quinta entupida. Ela, pai, me dá sua mão para você não se perder.
Eu segurei na mão dela. Ai, meu pai. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta. Então Jesus começa a falar que tem uma porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não. Caramba, tem gente que vai querer entrar pela porta estreita, que leva à salvação, e não vai conseguir. Se você já conseguiu, diga glória a Deus. Amém? Versículo 25. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado o quê? E vós, do lado de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, Senhor o quê? Abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Lembra que eu falei que portas que se fecham, às vezes, nunca mais se abrem. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Então Jesus falou também que neste assunto de porta, existe uma porta que conduz à vida eterna. E essa porta não é grande, não é larga, não é imensa, é uma porta estreita. É uma porta que você vai ter que se ajustar a ela. Jesus te deu a salvação, foi de graça. Mas a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá a Deus. Você sabe o que significa a palavra santificação? Santificação significa o quê? Separar. Então, há um ajuste. Você está no mundo, mas não é do mundo. Você participa do mundo, mas você tem que ter cuidado do que você está fazendo, do que você está falando, porque a porta estreita te leva a um processo de adaptação ao reino de Deus. Eu estou no reino de Deus, eu não faço tudo o que eu quero, eu faço tudo aquilo que é a vontade do Senhor. Diga glória a Deus. Então a porta é estreita. Ele também nos fala aqui em Mateus 7, 13. Mateus 7, 13, vem comigo aqui. Dessa mesma porta. Entrai pela porta. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes Deus está mandando você entrar pela porta estreita. Não, você é o diabo. Não. Eu já contei para você que às vezes a porta estreita se apresenta de formas estranhas. Às vezes uma situação que não era bem isso que eu queria, Senhor. Mas Deus está dizendo: entra nessa porta. Porque Deus nunca vai mandar você entrar numa porta que seja uma furada, meu irmão. Deus, quando manda você entrar numa porta, é porque depois daquela porta tem algo maravilhoso para você. O problema é que muitas vezes essa porta não se apresenta com luzes, bonita, caprichada, porque Deus trabalha com a simplicidade, Deus trabalha com humildade, Deus trabalha com as coisas desprezíveis deste mundo para confundir os sábios e entendidos. Diga glória a Deus. Às vezes uma coisa que está muito luminosa, não é por ali que Deus quer que você entre, Deus quer que você entre por um caminho de humildade, porque ouça, no reino de Deus, muitas coisas para acontecer vai depender da sua capacidade de receber. Jesus, uma certa feita, disse: Pai, eu não posso falar com eles certas coisas porque eles ainda não estão preparados para ouvir. Então, muitas vezes, você tem que ter uma posição de humildade em relação ao que Deus está falando com você. Eu já contei, não vou contar, fica tranquilo, não vou contar de novo a história do boi não, né? O boi não vai mugir aqui esta noite. Mas é absurdo. Eu formado, nível superior, tendo experiência em várias áreas da minha vida profissional, de repente me vi numa situação que a única porta que se abriu foi vender boi.
Já contei isso. E o pior, vender boi na cidade. Batava no escritório do cara, estou aqui vendendo um boi. Aí o cara olhava, eu, mu. Brincando, irmãos. A verdade, aquela porta que Deus abriu, por trás dela tinha um empresário que abriu umas portas para mim. Eu fui visitar o empresário, abrindo a porta do boi, para vender boi para ele. Chegou lá e disse, olha, não vou comprar o boi não, mas você quer trabalhar para mim? E abriu uma porta, um leque maravilhoso para a minha vida profissional. Então, às vezes, de trás de uma porta estreita, humilde, tem algo tremendo. Por isso, Jesus também colocou a condição da salvação também. Olha, porque eu sou assim? Irmãos, eu vejo às vezes pessoas lutando por cargos na igreja, pessoas querendo engolir uma outra para ter posição, para sentar ali, para ser destacado. Isso é uma bobagem sem fim, porque não é isto o reino de Deus. O reino de Deus é tomado por situações de portas estreitas. Dizem que tem lá em Jerusalém um lugar onde dizem que foi o sepulcro de Jesus, que a porta é baixinha e a pessoa tem que baixar para entrar naquele lugar. Aí, mas por que essa porta assim? Não, porque para ver o Senhor, você tem que se humilhar. Se você quer ver Deus na sua vida, você tem que se humilhar. Não diante de mim, mas diante dele. E quando é que eu me humilho, pastor, diante de Deus? É quando eu não tomo decisões à minha vontade. Cada passo meu, cada decisão minha, eu submeto à vontade de Deus. Nos negócios, no dia a dia, nas compras, na venda, eu não saio fazendo porque eu sou bom, tenho boas ideias, não. Será que isso que eu estou tendo boa ideia provém de Deus? É uma armadilha do diabo. Cuidado com isto. Então, João capítulo 10, versículo 9, vem comigo aqui na Bíblia. 7,13, né? Esse eu já leio? Não li ainda não? Então diz assim, entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para onde? Lembra que eu falei que a gente pode entrar por portas que nos leve a desgraçar a nossa vida? E são muitos, o pior, são muitos os que entram. Então tem muita gente tomando decisão errada, entrando por portas que só está destruindo as suas vidas. Versículo 14, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são o quê? Poucos os que acertam com ela. Vem aqui com João capítulo 10, versículo 9, João 10 e 9. Esse assunto de porta na Bíblia é muito rico. Jesus, entre outras coisas que ele diz ser, ele diz isso aqui, é uma afirmação contundente. Ele diz assim, eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Diga glória a Deus. Entrará e sairá e achará o quê? Olha, irmãos, a porta que é aberta por Jesus e a porta que é o próprio Jesus, quando você entra com Ele, orando, dizendo, eu estou tomando essa decisão de fé, eu estou fazendo, movido isso como uma direção de Deus, você está entrando na porta que é Jesus. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Pode saber de uma coisa, a pastagem vai ser boa. Porque Deus nunca abre uma porta para te levar para uma furada. Sempre as portas que Ele abre, às vezes é simples e humilde, mas por trás daquela porta tem coisas grandiosas para você. Então, Ele diz, eu sou a porta. Muitas vezes as portas do inferno abrem-se também à nossa frente, tentando nos tragar. Se você vê aqui em Mateus 16, vem aqui comigo, fala também que o inferno abre portas. Por isso que eu disse, cuidado com as portas que se abrem. Mateus, capítulo 16. Você vai pensar muito nessa mensagem. Cada vez que aparecer uma situação que você tiver que tomar uma decisão, diz assim, vem cá, eu entro nessa porta? Não,
Vai orar, meu irmão. Deus vai te orientar, o Espírito Santo vai te orientar, a palavra de Deus vai te orientar. Amém? Para você não sair tomando decisão pela sua experiência de vida. Mateus 16, 18, diz assim. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas não prevalecerão. Quer dizer, as portas do inferno se abrem para a gente também. As portas, a Bíblia está dizendo o seguinte: cuidado, que as portas do inferno abrem para a gente também. Aí diz assim, abrir uma porta é labareda pura. Não, irmão. Às vezes as portas do inferno é doce, é bonita, é atrativa. Lembra que eu falei que às vezes é aquela porta que está com o nosso pecado no coração, que tem conivência com os pecados que estão dentro da nossa natureza carnal. Isso é tão bom, eu vou por aí. Cuidado, cuidado. Muitos problemas começam dessas portas do inferno que se abrem. E a Bíblia diz que mesmo que essa porta se abra para você, ela não vai prevalecer contra você, porque você é igreja. Quem é igreja aqui, diga amém. As portas do inferno não prevalecerão sobre você. Você é igreja, você é parte do corpo de Cristo. Então, pastor, como é que eu vou saber isso? Por isso eu volto a ser repetitivo e insistente. Não sai tomando decisão abruptamente, comprando, vendendo, viajando, fazendo, assumindo, fazendo. Pare e diga, essas portas estão sendo abertas por Deus, porque depois de entrar numa porta, para retornar, irmãos, você sabe que eu milito também nessa área de família. E um tempo desse, uns 2 anos atrás, veio um médico para mim, e ele estava se separando da esposa, e se separaram e tal, e ele amava muito a sua esposa e tal, mas a esposa deu lá uma crise existencial e tal. E aí ficaram separados, não divorciaram, mas separados. E ele, comecei a aconselhar ele, eu funcionei mais como conselheiro do que como advogado, na verdade. E eu fui falando que ele tivesse paciência e tal, e a gente orou, ele pediu oração, ele veio à igreja, orou. Aí um belo dia, ela liga para ele, querendo retornar. E aí, o que eu faço? Eu disse, vamos lá, rapaz, vamos lá, nós não estamos orando por isso. Mas no princípio do retorno, algumas coisas já não eram iguais. Porque, ora, uma porta se abriu e ela se foi. E, obviamente, nesse período teve alguma experiência com outra pessoa. Isso, de alguma forma, contaminou o seu coração. Graças a Deus que foi para pior, porque quando ela achava que tinha um marido que não era muito bom, e encontrou um cara ruim lá, e disse assim, puxa vida, eu tinha um melhor e não valorizei. Às vezes você tem coisas preciosas que você não valoriza e entra por outra porta. E aí ela voltou. Só que ela voltou, o ambiente já não era o mesmo, porque ele estava magoado, ferido, né? Aquela situação que própria. Então Deus teve que fazer um trabalho de cura ali e tal, e graças a Deus foi feito. Sabe o que aconteceu? Ele e ela se converteram ao Evangelho. Eu tive o prazer de legalmente pedir novamente a união deles, que foi feita, e eles estão vivendo, estão numa igreja, membros de uma igreja lá em Jacarepaguá, que ele mora lá. Outro dia ele me ligou, o doutor Carlos, que ele é estrangeiro, né, falando. Eu falei, como é que está aí? Eles, olha, eu entreguei minha vida a Cristo, me batizei, e... Glória a Deus. Ela entrou por uma porta e graças a Deus ela voltou e teve tempo. Mas na maioria das vezes
eu posso afirmar com muita tranquilidade, pelos anos que eu trabalho nessa área, na maioria, 99%, quando tenta retornar, a coisa já mudou. Então, eu quero colocar aqui para você uma coisa. Uma coisa muito interessante. Muitas vezes, essas portas do inferno que se abrem, a gente tem que acreditar, porque muitas vezes a porta se abre e as circunstâncias estão nos empurrando para ela. Eu vou dizer uma coisa para você, clame pelo nome de Jesus. Diga, Deus, eu estou vendo o inferno se abrir, eu agora estou percebendo que essa porta que está se abrindo, isso é uma desgraça. Levanta a tua mão aos céus e diga, Jesus, me socorre. Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, então isso não vai prevalecer. Peça socorro ao Senhor, diga glória a Deus. As portas do mal podem até se abrir, mas não prevalecerão. Porque nós temos o poder do nome de Jesus para fechar essas portas. Às vezes, as portas se abrem sobre a nossa casa, irmãos. A gente não vigia, de repente, uma situação, meu pai, o que está acontecendo? Começa a invadir o nosso lar, nossos filhos, casamento, negócio. Você nessa hora diz, opa, peraí, as portas do inferno estão tentando destruir? Não. Vem para a oração 7 horas da manhã, meu irmão. Vem para a oração aqui às sextas-feiras, 20 horas. Vem para a oração sábado, de 8 às 9. Consagra a tua vida ao Senhor, porque nesse momento é que você tem que responder isso com autoridade do nome de Jesus, fortalecido na fé. Dá para entender o que eu estou falando? Diga glórias, aleluias. O que fazemos quando entramos numa destas portas ruins, está trancada com cadeado para voltar? Eu quero te dar a mensagem hoje, nesse texto aqui. Vem comigo em Isaías, capítulo 45, versículo 2, porque a mensagem de Deus para você, desta manhã e desta noite, se resume nesse versículo. Amém? Isaías capítulo 45. Isaías 45, versículo 2. É uma mensagem libertadora. Você vai sair daqui hoje, Deus vai honrar. Se você crê nessa palavra, ela vai se cumprir na sua vida. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia! Deus está falando isso para você, que essas portas que se trancaram, que te colocaram acuado, Deus vai romper tudo isso em nome de Jesus. E eu quero nesta noite terminar exercitando isso, não ficando apenas na palavra. Vou pedir a você que fique de pé comigo, e a gente agora vai levantar um clamor aqui agora, e essas trancas de ferro, essas portas de bronze, que parece que não tem resposta, parece que a gente não escuta nada, parece que nada se resolve, vai se resolver hoje, aqui e agora. Quantos creem nisso, diga amém. Se você diz, pastor, tem uma porta aqui de bronze, parece que nada, parece que a minha oração nem chega no céu, nada muda, mas hoje Deus está dizendo para você, eu vou romper essas portas, vem aqui na frente, porque nós vamos declarar essas portas rompidas, para a glória de Deus, para a glória de Deus, aleluia. Eu estou muito alegre, porque eu sei que vai acontecer milagres aqui esta noite. Olha, anos para frente nós vamos estar lembrando dessa noite aqui. Pastor, lembra aquela noite? Lembro. Deus realmente abriu uma porta que foi benção. Deus realmente rompeu aquela porta de bronze.
que estava trancada. Levanta a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és a porta. Tu és a porta que eu entrei um dia, e agora, Senhor, Tu estás em mim e eu estou em Ti, através do Espírito Santo e da Tua palavra. A Tua palavra permanece em mim e por isso eu permaneço em Ti. Senhor, neste momento, eu ergo as minhas mãos para declarar que as portas de bronze, que muitas vezes o inimigo levantou e tem levantado na minha vida, serão rompidas esta noite. Senhor, eu creio que os Teus emissários virão, os Teus anjos virão em meu socorro. Eu creio que pessoas serão levantadas por Ti, para que o Teu nome seja engrandecido. E eu digo agora, portas se abram em nome de Jesus. Portas de bronze que o inimigo lançou, sejam rompidas agora. Diga: Senhor, eu também declaro agora, que toda porta que não foi aberta por Ti, que ela seja fechada, as portas de ciladas, a porta de engano, a porta que conduz ao fracasso, a dor, a tristeza, que essas portas se fecham agora, pelo poder do Teu nome, Jesus. Eu declaro agora, portas que não foram abertas pelo Senhor, fechem-se agora, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Pai, muito obrigado, porque eu não estou só neste mundo, Tu cuidas de mim, e eu me alegro, Senhor, porque eu sei que a minha vida está nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu senti um peso sair agora, peso sair. Meus irmãos, olha, coisas virão aí. Fique tranquilo. Esse Deus é maravilhoso. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares. Preserva em nós a palavra, a fé. Não permita que o inimigo roube essa semente. E quando nós nos lembrarmos, nós possamos ir ao Teu altar e levar diante de Ti tudo aquilo que está atormentando nosso coração. Guarda a nossa chegada em casa, a nossa semana de trabalho, e nos dá uma semana vitoriosa na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Vamos em paz, irmãos, boa noite a todos.